peças. Todas as peças. E essa semana eu ouvi alguém dizer que já está fazendo um levantamento para poder construir o templo. E na minha opinião, olhando para a Bíblia escatologicamente, ou seja, olhando para as coisas dos últimos dias, escatológico, nós vamos observar, irmãos, que o arrebatamento da igreja está próximo. E quanto mais se aproxima esse dia, o dia da vitória da igreja, o dia do arrebatamento da igreja, o dia daquele que está tão preparado, aguardando esse grande dia, irmão, as coisas, a tendência é piorar. A tendência é apertar. É dentro de casa, é no meio da família, é no trabalho, é com o vizinho, é em tudo quanto é lugar. Não pense você que é crente, que você daqui para frente vai achar as coisas fácil para você, não. A tendência é apertar cada dia mais, é piorar cada dia mais, é as lutas aumentar cada dia mais. Mas tem uma coisa, irmão, a verdadeira igreja, a igreja do arrebatamento, é a igreja que está preparada para esses dias. Porque se a igreja não estiver, quem é que está? E não vos conformeis com este mundo. Não se conforma. O que tem de crente, irmão, desviado, sabe por quê? É porque foi o irmão, foi a irmã, foi o ministério, foi o pastor, foi não sei quem, um monte de justificativa, que se você ler o livro de Tiago, eu aconselho você o livro, ele vai desmentir, ele vai dizer, o problema está em você. Tem muita gente conformada com este mundo, irmãos, e se auto-justificando, dizendo, olha, foi fulano, foi cicrano, foi minha mãe, foi meu pai, foi não sei. Não, irmão, Jesus disse que quem não estiver preparado nesses últimos dias, perde a sua bênção. Nós temos que estar preparados. A palavra de Deus nesta noite, para nós aqui, é não se conformar com este mundo. Fala para o seu irmão, não podemos se conformar. Não podemos se conformar. Quando você vai para o original da Bíblia, irmãos, que é o grego do Novo Testamento, sabe o que significa conformar? Conformar é o seguinte, diz a Bíblia, que significa fazer de forma igual a outra pessoa ou outra coisa. É imitar as coisas do mundo. Fazer igual. Crente tem que fazer a diferença. Crente é diferente. Ele não pode se conformar. Ele tem que ser diferente. Não importa se alguém vai zombar, não importa se alguém vai falar alguma gracinha para você, não importa. Continua andando como crente, continua carregando a tua Bíblia. Não fique com vergonha, porque tem muitos crentes nos nossos dias já tem vergonha até de carregar a Bíblia. Não fique preocupado com isso. Faça a sua parte. Não se equipare com o mundo. A Bíblia diz nesta noite, não se conformar com este mundo. E tem muito crente conformado. Muitos têm vergonha. Hoje em dia é para você ver coisas que parecem piadas dentro da igreja. Quando você vê crente hoje em dia que tem vergonha de se apresentar e ele está com algum amigo dele que é do mundo, sabe como é que ele faz? Ele faz de longe assim, ó. E eu entendo assim, ó, pode parar, não fala nada de Deus aqui. Hoje em dia é capaz de achar crente, sabe como, irmão? Crente que não quer mais carregar a Bíblia. Quando carrega, compra uma Bíblia desse tamanho, põe no meio da palma da mão para
carregar com vergonha. Irmão, se não se conforma com o mundo, seja transformado nesta noite. Deus aqui nesta noite é uma campanha de libertação, e tem muito crente que tem a conotação errada. Ele acha que libertação é só para quem está no mundo. Libertação também é para o crente. Nós estamos num degrau de transformação. Eu não sei que degrau você está, mas nesta noite a palavra de Deus é essa: não se conforma com o mundo. Irmãos, quando fala sobre conformar com o mundo, eu me lembro de um homem muito conhecido chamado Elvis Presley. O moço foi criado dentro da igreja, crente, família que tinha instrução bíblica, muito conhecido. Se você fizer uma enquete, um levantamento sobre Elvis Presley, você vai ver que ele foi criado dentro da igreja. Mas sabe o que aconteceu com Elvis Presley, irmão? Um dia ele estava num culto ao ar livre, moço ainda, cheio de projeto de Deus na vida daquele moço. E um dia ele estava num culto ao ar livre, e Deus deu o dom para ele de louvor, de cântico. E ele cantando no culto ao ar livre, sabe o que aconteceu? Diz que o diretor da Hollywood estava lá vendo, estava ouvindo aquele moço cantando para Deus ali ao ar livre. Sabe o que fez? Aquele diretor da Hollywood se encantou com aquele moço. Quando acabou aquele culto ao ar livre, diz os que têm entendimento e estão inteirados da situação dele, diz que o diretor da Hollywood fez uma proposta para ele. Falou: Elvis, eu tenho uma grande proposta para você. Olha, tudo que você quiser, você pode alcançar, mas você vai passar por lado de cá. Olha, irmãos, ele se encantou com a voz, o diretor da Hollywood, com a voz de Elvis Presley, mas aquela voz tinha unção de Deus. Aquela voz ali tinha unção do Espírito Santo. Ali era o dom que Deus deu para Elvis Presley, para louvar para Deus. Mas Elvis Presley naquele momento parou e decidiu acompanhar o diretor da Hollywood. Daí para frente, irmãos, tudo que ele quis, ele conquistou mesmo. Conquistou, materialmente falando, porque aceitou a proposta do mundo. Proposta vem todos os dias, irmãos. Sabe o que aconteceu no fim da vida de Elvis Presley? Diz que antes dele morrer, um ano antes, ele foi numa igreja nos Estados Unidos, assistiu o culto, e ali Deus usou o pastor ali, pregou e nada, fez um apelo, e fez um apelo direto para Elvis Presley. Ele não aceitou voltar naquele dia. Quando acabou o culto, o pastor chamou ele no gabinete e falou: Elvis, você precisa voltar para Jesus. Jesus tem uma obra na sua vida. Ele chamou Elvis Presley e falou: eu não posso agora. Se eu voltar agora, todo o contrato que eu tenho eu vou perder. Aí a multa eu vou voltar lá no começo como é que eu era. Meu pai. Aí o pastor falou para ele: não adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Elvis, volta, não dá agora. Eu vou voltar, mas agora não dá. Irmão, sabe o que aconteceu? Entrou Elvis Presley, não muito tempo desse dia, ele passou pelo que muita gente está passando. Pode observar, está sendo a morte da última hora. Sabe qual que é? Infarto. Não dá tempo para nada. Qual é a mensagem de Deus nesta noite para nós? Guarda a tua vida com Deus. Não se conforma com este mundo. É libertação, tem algum conformismo na tua vida, começa a desfazer isso, se joga na presença de Deus, faz mais projeto com Deus. É não se conformar. Nós não tem mais tempo para isso, não tem mais tempo para passear, não tem mais tempo para fazer piquenique,
Hendrix. Diz que foi um dos bateristas da época dele que mais tinha público. E ele, quando ele abria a boca, o povo ficava guardando dele alguma palavra. É igual na igreja recebemos de Deus. Lá fora recebe daquele que está no mundo, pela música mundana. E estava um público lá, disse que quando Jimi Hendrix ele ia se apresentar, era uma multidão esperando alguma coisa dele. Teve um dia que Jimi Hendrix entrou, irmãos, subiu no palco. Quando ele subiu, estava todo mundo esperando algo dele. E sabe o que ele falou? Que ele não estava se sentindo bem, que ele estava precisando de algo, que ele sentia vazio naquele dia. Ele estava em depressão. O mundo estava esperando da pessoa errada, estava esperando daquele que não tinha nada. Graças a Deus que a igreja está aqui nesta noite, que nós esperamos de Deus, na pessoa do Espírito Santo. Receba de Deus nesta noite, receba conforto de Deus nesta noite, receba a graça de Deus nesta noite, receba a unção de Deus nesta noite. Fala para o seu irmão, é só não se conformar com este mundo. Sabe como é que esse homem morreu? De overdose. Droga. Foi embora. Irmão, a pior coisa que tem é a pessoa não valorizar. Não valorizar o tempo que ele está vivendo com Deus. Dá valor nesta noite. Tem muita gente, muito crente conformado, irmãos, que agora está parado lá. Está na tiravisão, não é televisão não, tiravisão. Está lá, nas novelas. Novela. Está amarrado lá. Pessoas paradas em futebol. O senhor radicalista não. Porque a Bíblia diz: não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio, porque tu destruiria a ti mesmo e morrerias antes do tempo. A Bíblia diz para ter um padrão. Pessoas estão deixando de cultuar Deus, deixando de congregar. Irmão, sabe qual é a igreja que eu considero como igreja? Não é desprezando o dia do domingo não, que o domingo é o dia do Senhor, da ressurreição de Cristo. Mas é a igreja do domingo. Essa daí, eu não acredito que é a verdadeira igreja não. A verdadeira igreja é a igreja do culto de ensino. É a igreja que tem desejo. É a igreja que quer crescer. É a igreja que quer sentir a presença de Deus. Vai se alimentar da palavra. O que tem de crente, irmãos, conformado, irmãos. Irmão, já vi tanto conformismo pregando a palavra de Deus. Então eu me lembro de um senhor que bebia muito, e eu pregava a palavra dele para ele todo domingo. Ele às vezes fazia uma cara feia, se torcia todo, nunca queria aceitar nada assim. Eu dava para ver. Meu pastor. Irmão, sabe como é que ele partiu para a eternidade? Sabe como? Foi coisa horrível, hein? Ele bebia tanto que ele morreu, o fígado dele saiu para fora pela boca. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos nesta noite. Não podemos se conformar com o mundo. Tem palavra que Jesus falou que a pessoa, mas como é que Jesus pode falar isso? Jesus disse assim: vocês pensam, olha o que Jesus disse, vocês pensam que eu vim trazer paz? Olha o que ele falou: não vim trazer paz não. Eu vim trazer contenda, dissensão, separação entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmão e irmão. Sabe por que Jesus disse isso, irmão? Que ele disse assim, ó: quem não deixar pai, mãe e irmão por amor de mim, não é digno de mim.
Não tem justificativa para estar na presença de Deus. Não adianta. Tem que estar na presença de Deus. Eu me lembro que eu aceitei Jesus. Meu pai dizendo assim: olha, filho meu, se aceitar Jesus, quebrou a mão. E filha é de lá daquele lugar onde as mulheres estão lá. Se assim dizer que é crente, é de lá. E se for homem aceitar, quebrou a mão. Para mim. E eu aceitei Jesus, passei uma batalha com meu pai. Era chefe de quadrilha. Mas eu cheguei a orar por ele. Uma vez eu orei por ele assim, determinado. Ele acamado lá, ruim, não podia se mover. Arrumei um diácono desse tamanho. Falei, vamos lá, vamos orar pelo meu pai lá. Cheguei lá, fiquei de vigilância. Ele não vai orar. Falei, vou sim. Pode orar aí, ora aí que eu vou ficar vigiando. Ele não vai fazer nada contigo não. E o diácono orando lá. Tive que enfrentar a situação dessa. Irmãos, você tem que amar a sua família. Mas o maior amor é o amor de Deus na nossa vida. Não podemos se conformar com este mundo. Tem pessoas que estão conformadas com várias coisas dentro da igreja. Não se escandalize não. Você vai ver pessoas conformadas de mal com o pai dentro de casa, de mal com a mãe, de mal com a família. Você vai ver gente conformado com separação de casal. Você vai ver gente conformado com vários tipos de coisas. Mas não entra nessas esparrelas não. Isso é conformismo do mundo. Crente é diferente. Para crente tem a doutrina, para a obediência, a doutrina para a parte conjugal, a doutrina para a parte espiritual. Eu nasci na igreja Assembleia de Deus, nasci vendo o pastor disciplinando. Quando o membro caía na besteira, dizia assim: olha, eu estou de mal com meu pai. Então você está em disciplina. Você tem que se acertar com a sua família lá. Aleluia. Por quê? Porque a doutrina bíblica é essa, irmão. Eu sou crente, mas não gosto de fulano. Eu sou crente, mas não gosto de cicrano. Eu sou crente, mas não vou com a cara do pastor. Não tem isso não. Ou você é ou você não é. Ou você está do lado de Deus ou está do lado do mundo. Irmão, esse tipo de coisa está entrando dentro da igreja. E a igreja tem que ter um diferencial. Aleluia. Glória a Deus. Não, fala assim, não se conformar. Não se conformar. Agora repita bem forte, irmão. Mas se transformar.